Que abrem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, o verso 1 ao verso 9. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar essa noite, meu querido, através da vida de Elias. Amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã, a esta hora, não fizer eu. Irmãos, perdoa, porque eu não trouxe o óculos, sabe? Só Jesus na causa. Não fizer em tua vida como fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra e em brasa uma botija. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aí, Elias? Amém? Só até aqui, irmãos. Podem se assentar. Elias, um homem de Deus, um grande profeta. Antes de chegar nessa palavra, nessa parte que nós lemos, eu gostaria de voltar alguns capítulos atrás, precisamente no 17, que vai nos falar a respeito de quando Elias chega diante de Acabe e fala para ele que não haveria chuva. Por alguns anos, nem chuva, nem sequer orvalho desceria do céu. Nós vemos aqui então a coragem de um homem que ousou declarar que não ia chover, nem sequer orvalho desceria do céu. E Deus então dá um direcionamento para aquele homem, mandou que ele saísse daquela terra, fosse para uma outra terra, durante aquele período de seca, que ele já tinha ordenado que corvos o sustentassem ali naquele lugar. E assim Elias fez conforme o Senhor havia dito a ele. Elias se levantou e foi para onde o Senhor lhe ordenara. E Elias, por um determinado tempo, ficou ali sendo sustentado pelo Senhor. Deus ordenou que corvos levassem o alimento para Elias. Existia ali um riacho cujas águas Elias bebia daquela água. Mas chegou um certo tempo que aquele riacho começou a secar. Deus então novamente dá uma ordem para Elias: Elias, sai daí, vai para um outro lugar, lá você vai encontrar uma viúva e ela vai te sustentar. Então mais uma vez Elias ouve a voz do Senhor e faz conforme o Senhor lhe ordenara. Levantou-se Elias daquele lugar e saiu e foi para onde o Senhor ordenou. Imagino eu que quando Elias saiu daquele lugar, Elias saiu imaginando que ele ia encontrar uma viúva abraçada que iria sustentá-lo, porque o Senhor disse que ela iria sustentar. Mas para surpresa de Elias, quando ele chega diante daquela viúva
viúva não tinha nada, senão um bocado de farinha e um restinho de azeite, qual ela estava com a intenção de preparar um último alimento para ela e para seu filho. E quando o profeta fala para ela ir lá e preparar para ele primeiro, ela fala que o que ela tinha era conta dela comer e depois vai seu filho morrer, porque não tinha mais. Mas aquele profeta do Senhor libera uma palavra sobre a vida daquela mulher. Ele diz para ela: olha, faça para mim primeiro, porque o Senhor vai multiplicar o teu azeite, o Senhor vai multiplicar a sua farinha, da panela não vai acabar, da botija o azeite não vai secar. Elias foi ali, imagino eu, pensando que seria uma mulher que tinha recursos que iria sustentá-la, mas para surpresa dele, ele foi até ela para ser ajudado, e ele primeiro ajudou aquela mulher. Ele foi um instrumento de Deus na vida daquela mulher. Então eu imagino que a ida de Elias para aquele lugar não era por acaso, porque Deus ele não faz nada por acaso na nossa vida. Quando Deus ordena para Elias ir até aquela viúva, Deus já tinha um propósito, que Elias ajudasse aquela mulher. Então, através de Elias, aquela mulher, ela pôde conhecer e saber que tem um Deus que zela e que sustenta, um Deus de provisão. E nessa noite nós ouvimos o pastor declarar e falar aqui que não havia vaga. Algo que não tem explicação, porque se a gente for olhar pela lógica humana, é o que ele disse. Onde que encontra uma clínica que não pede recursos financeiros para que uma pessoa seja internada? Todo lugar pede. Tem um custo. Mas quando Deus está no negócio, meu querido, quando Deus ele entra em nossa peleja, Ele trabalha com nós, os recursos vêm. Muitas vezes nós não sabemos de onde, nós não conseguimos entender. E nem precisa a gente entender, porque nem tudo a gente vai entender. Mas uma coisa eu sei, o nosso Deus é Deus de provisão. Ele sempre vai enviar um recurso ao nosso favor. E aqui eu gostaria de abrir também um parênteses, para me testemunhar algo, um feito da parte do Senhor, que aconteceu na minha vida 13 anos atrás. Já testemunhei parte, mas essa parte eu nunca falei. Quando eu estava grávida de João Lucas, todos aqui já conhecem a história, que ele nasceu prematuro, foi internado, todos conhecem. Mas tem uma parte da história que eu não testemunhei. E vira e mexe, o Senhor me cobra acerca desse testemunho, porque é sobre isso, sobre a provisão de Deus. É sobre aquele momento, aquela circunstância que muitas vezes nós olhamos e falamos assim: e agora, Senhor? O que vai acontecer? Quando eu entender que a minha bolsa tinha rompido, que eu precisei ficar internada antes do meu parto, na última noite o médico fez o exame e viu que não tinha mais jeito de segurar ele, teria que fazer o parto o mais rápido possível. O médico entrou no meu quarto, sentou numa cadeira aos pés da cama que eu estava. E nesse dia, mãe estava comigo no quarto, e ele olhou com os papéis na mão e falou assim: olha, você está vendo esses papéis? Esses papéis a gente vai enviar para todos os hospitais da região. Belo Horizonte, Valadares, todos os hospitais que têm UTI neonatal, porque o seu parto tem que ser feito o mais rápido possível. E o hospital não tem vaga na UTI neonatal, porque era um parto prematuro e ele tinha que nascer o mais rápido possível e teria que ir para a UTI, mas não tinha vaga. Então ele falou para mim assim: olha, onde sair, o hospital vai te transferir e você vai. E naquele momento, irmãos, eu confesso que me bateu um desespero, porque eu comecei a imaginar: se está difícil aqui em Patinga, onde eu tenho família, onde eu tenho parentes, como que eu vou fazer em uma terra distante, num lugar distante? Porque no momento difícil, irmãos, a gente precisa muito da ajuda da família. É nesse momento de angústia que a gente passa, nós precisamos muito dos nossos familiares. E eu comecei a pensar: esse menino vai nascer, vai ficar internado,
como que eu vou fazer num lugar distante, onde não conheço ninguém? Como que eu vou fazer? E eu comecei, irmãos, a ficar ali em desespero. E naquele momento ele já falou assim com a enfermeira: já coloca ela de dieta, ela não pode tomar nem água mais. E eu confesso para os irmãos que aquela noite foi a pior noite da minha vida. E eu fiquei imaginando aonde que eu vou parar. E para minha surpresa, irmãos, para a honra e a glória do Senhor, quando foi de manhã, a enfermeira chegou no quarto para me levar para a sala de parto, 2 enfermeiras. E eu virei para ela e falei assim: olha, para onde que eu vou? Para onde que saiu a vaga? Aí elas olharam na minha cara e falaram assim: para aqui, uai. Aí eu falei assim: mas o médico me falou ontem que não tinha vaga, que ia me transferir. Aí ela virou e falou assim, elas viraram e falaram assim: olha, não sei o que aconteceu não, mas apareceu uma vaga. E o médico mandou te preparar e levar para a sala de parto que ia fazer o seu parto. Irmãos, isso é a provisão de Deus. Eu não sei o que aconteceu, não fiquei sabendo o que aconteceu, mas de uma coisa eu sei: Deus preparou tudo que eu precisava. E o meu parto foi feito aqui no nosso clube. Ele nasceu ali, ficou 45 dias no hospital, e o resto da história todo mundo já sabe. Mas o que eu quero dizer nessa noite dos irmãos, que onde não tem porta, Deus ele abre porta. Onde não tem recurso, meu querido, Deus ele envia recursos. Talvez a nossos olhos é algo impossível, talvez para aquela mulher, ela ia comer, era a última esperança dela. Ela ia comer esse filho e ia morrer. Mas ela não contava que Deus ia entrar na história e que através de Elias a história dela seria mudada. Sabe o que eu entendo, meu querido? Que Deus sempre levanta alguém para nos ajudar, para nos socorrer no momento que nós precisamos de ajuda. Elias foi ali para ser ajudado por aquela mulher. Ele foi, mas primeiro ele socorreu através de Deus a vida daquela mulher. Ele foi a provisão de Deus na vida daquela mulher. Então, meu querido, não se desanime. Se você está passando por algo, necessitando de algo, saiba que Deus é o nosso socorro. Amém, meu querido? Glória a Deus. Então vamos voltar aqui na palavra, meu querido. Então Elias ali é instrumento de Deus na vida daquela mulher, e ele é sustentado por aquela mulher. Mas chega um tempo que Deus fala com ele novamente: Elias, agora é hora de voltar. Então Elias retorna novamente e vai ao encontro de Acabe. E mais uma vez, Elias, sendo ousado e corajoso, Elias fala com Acabe: olha, reúne todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias chega diante daquele povo, diante daqueles profetas, 450 profetas de Baal, todos reunidos. Elias fala para aquele povo: até quando vós ficais cocheando em 2 pensamentos? Ou você serve o Deus de Israel, ou você serve, né, o Deus dos amorreus. Elias estava inconformado com aquela situação que aquele povo estava vivendo. Elias era um profeta que foi chamado por Deus para pregar a palavra do Senhor, para pregar a palavra. E ele não estava conformado com a situação que aquele povo estava vivendo. Então Elias agora desafia aqueles profetas de Baal. Lá no Monte Carmelo, Elias fala para eles assim: ó, primeiro vocês podem preparar o altar de vocês, o sacrifício de vocês, e clamar ao Deus de vocês. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Então aqueles homens começam ali a clamar ao Deus deles, fazem coisas ali, por fim começam a se cortar, e nada, meu querido, acontece. E Elias então começa a zombar aquele povo: grita mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo, né? E aqueles homens gritavam, clamavam aos seus deuses, e nada acontecia. Então Elias agora diz para eles: agora é minha vez. Então Elias vai lá, conserta o altar, faz tudo conforme, tudo certinho. Pediu que colocasse água, mas primeira coisa, ele consertou o altar. Ele se preocupou em consertar o altar. Porque não é de qualquer maneira, meu querido. Não é de qualquer maneira. Muitas vezes nós queremos ver as manifestações do Senhor na nossa vida. Mas como está o nosso altar? Muitas vezes não preocupamos
preocupamos em consertar o nosso altar e queremos ver o poder de Deus, a manifestação de Deus. Então aqui nós podemos entender que para Deus se manifestar, o seu poder, a sua glória, o altar tem que estar consertado. Elias então arruma todo o altar e começa a clamar ao Senhor. Deus, meu querido, manifesta o seu poder e sua graça e derrama fogo, e o fogo consome aquele holocausto. Então todo o povo fica maravilhado diante daquele feito. E eles começam a declarar que verdadeiramente o Deus de Elias é o verdadeiro Deus, o único Deus. E Acabe então sai dali. E Elias mais uma vez declara para Acabe que ele poderia ir embora porque a chuva viria. Foram 3 anos e meio sem chuva, porque ele declarou que não choveria. Mas agora ele declara para Acabe que ele poderia ir embora, que a chuva ia descer. Elias sobe ao monte, ora, se posiciona na presença do Senhor. E Deus derrama a chuva. Acabe então vai ao encontro de Jezabel, sua esposa. E Acabe chega e relata tudo quanto Elias havia feito para Jezabel. Jezabel, mulher terrível, esposa de Acabe. Sabemos que Acabe era o rei, mas quem mandava na verdade era Jezabel. Ela fazia e desfazia. Imagina eu, Acabe, chegando diante de Jezabel agora falando assim: sabe, Jezabel, aquele profeta, ele fez isso, isso e isso. E Jezabel, naquele instante, é tomada de uma fúria terrível, irmãos. E ela manda um recado para Elias, que ela iria o matar. Então nós chegamos no capítulo 19, que é onde nós lemos aquele homem que foi instrumento de Deus, que viveu coisas milagrosamente da parte de Deus. Agora houve uma ameaça de uma mulher e amedronta e sente medo. Um homem que enfrentou vários profetas não teve medo, muito pelo contrário, zombava deles. Um homem que foi instrumento de Deus na vida de uma mulher. E eu esqueci de relatar que nesse período que ele estava sendo sustentado por essa mulher, o filho dela morreu. E ele, através de Deus, ressuscita o filho dela. Então esse homem foi um grande instrumento de Deus. Foi alguém que viveu milagres da parte do Senhor e foi instrumento de Deus. Agora tem uma mulher. Mas o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, a parte A, vai nos dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que eu quero dizer aqui, meu querido? Elias não era um super-homem. Elias, por mais que ele foi um instrumento de Deus, que ele foi um profeta usado e ousado, mas ele temeu. Porque ele não era um super-homem. Ele não era um Superman que a gente vê por aí nos desenhos. Ele não era um homem de ferro. Ele não era aquele super-homem de desenhos animados, daqueles gibis que a gente vê lá nos heróis. Ele até usava uma capa, mas ele não era super-homem. Ele era um homem igual a nós, feito de sentimentos. E naquele momento Elias temeu pela sua vida, apesar de ter feito várias coisas, sendo